Bom, meus prezados amigos e minhas prezadas amigas, muito bom dia. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. E hoje vamos falar sobre a mediunidade de efeito físico. As mediunidades podem ser divididas em mediunidades de efeito físico e mediunidade de efeito intelectual. Como as palavras são autoexplicativas, efeito físico é que produz algum efeito na matéria. E efeito intelectual é aquilo que é traduzido em forma de mensagens, seja mensagens através da palavra ou psicográfica. Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade de efeito físico. O nosso entendimento tem que começar pela compreensão de que o universo é composto de inúmeras dimensões. E nós estamos aqui na dimensão física. Eu sou um espírito encarnado. Quando nós perdemos o nosso corpo físico, nós vamos para o mundo espiritual, que é uma outra dimensão do universo. E essas dimensões são intocáveis, inacessíveis. Quem está de lá não tem acesso ao que está de cá e vice-versa. Mas a natureza encontrou uma maneira de fazer uma ponte entre essas dimensões. Esta ponte é através da mediunidade. Mas os espíritos desencarnados não conseguem estabelecer uma ligação com o mundo material e nem ter nenhuma ação sobre este mundo material. É quase impossível para os espíritos terem qualquer ação sobre o mundo material. Por exemplo, mover um objeto, tomar alguma substância relacionada ao mundo material, nada disso eles conseguem por si mesmos, porque as dimensões são intocáveis. Mas existe uma substância derivada do corpo humano e em determinadas circunstâncias muito potente, e através dessa substância os espíritos podem ter alguma ação sobre o mundo material. Essa substância nós espíritas chamamos de ectoplasma. Através dele os espíritos conseguem ter ação sobre a matéria. O ectoplasma é um tipo de energia transitiva. Ela liga o perispírito ao corpo físico. Então ela é como se fosse um leque de energias que começa muito pesada, muito densa, muito próxima à contextura do corpo físico, e ela vai se tornando rarefeita até chegar a ligar ao perispírito. E aí nós chegamos àquelas situações em que em um determinado lugar que exista um médium de efeito físico, ou algum lugar onde existe um acúmulo de ectoplasma, naquele local os espíritos podem usar o ectoplasma e a partir daí eles podem ter ações sobre a matéria. Aliás, nós não podemos esquecer que o próprio espiritismo começou a partir da análise de ações dos espíritos sobre a matéria. O espiritismo não começou com a mediunidade de efeitos intelectuais. O espiritismo começou com a mediunidade de efeitos físicos, o fenômeno das mesas girantes. Estão evidenciados aí nos livros de Allan Kardec e no filme sobre Allan Kardec, que neste momento está aí nos cinemas. Funciona da seguinte maneira: se tem um objeto sobre a mesa e o espírito tentar derrubar aquele objeto, ele não vai conseguir. Mas se ele envolver o objeto em ectoplasma, ele toca no ectoplasma que está envolvendo o objeto, então ele consegue derrubar o objeto. Através desta utilização, eles podem provocar barulhos, podem se mostrar através dos fenômenos de aparições, eles podem mover objetos do lugar, coisas de espíritos não tão evoluídos, porque esconder objetos não é coisa de espírito evoluído, né? Aliás, a mediunidade de efeito físico, salvo nas condições em que são feitos tratamentos espirituais com o uso do transporte de medicamentos do plano espiritual, transporte de perfumes do plano espiritual para o mundo físico, que também é um efeito físico, espíritos superiores pouco usam o efeito físico. A grande maioria dos fenômenos de efeito físico são feitos por espíritos de uma categoria mais inferior. Eles produzem barulho dentro de casa. É aquela situação em que a pessoa está dormindo e ouve uma porta bater, ouve movimentos na cozinha, passos na casa, portas que se abrem, ruídos, materializações de espíritos onde todo mundo vê, vozes que todo mundo ouve. Porque no fenômeno da mediunidade só o médium percebe.
Por exemplo, na vidência, não precisa de médium de efeito físico, porque o médium é capaz de ver o espírito lá no plano espiritual. Mas no fenômeno em que várias pessoas veem, isso só é possível por conta da materialização parcial do espírito, que se torna visível aqui no plano físico. E esta visibilidade relativa ou total só pode acontecer por conta da ação do ectoplasma. E os tratamentos espirituais realizados em vários lugares, quando a pessoa recebe um aporte de energia nos centros espíritas, através de terapeutas diversos, são possíveis porque o médium doa esta energia, que é o ectoplasma, e ele pode ser manipulado pelos espíritos para transportar medicamentos do plano espiritual para servir de benefício a alguém que está necessitando. Por isso, toda a ação que acontece do plano espiritual em relação ao mundo físico, ao mundo material, só pode ser exercida através do ectoplasma. Mas a conduta do médium é preponderante para que a sua energia não seja utilizada por espíritos viciados, por exemplo. É a clássica situação do médium que utiliza de bebidas alcoólicas. Não tem como evitar que, ao tomar bebida alcoólica, ou fumar, ou usar qualquer espécie de droga, o médium de efeito físico, mesmo não sabendo, não tendo sequer noção do que seja mediunidade, e muito menos do que seja mediunidade de efeito físico, ele não tem como evitar que a substância ativa da droga que ele está usando se misture com seu próprio ectoplasma. E uma vez que essa substância esteja composta com seu ectoplasma, ela migra para a aura da pessoa. E isto funciona como um chamariz, porque os espíritos que são dependentes químicos, seja do álcool, do cigarro, de qualquer outra droga, eles pressentem à distância aquele médium que tem misturado com sua aura aquela droga. Mas então, se a droga, se o álcool ou o cigarro estivesse ali aceso sobre a mesa, ele não conseguiria absorver o conteúdo ativo daquela droga. Mas uma vez que ele está misturado com o ectoplasma do médium, na aura do médium, o espírito chega, aproxima-se dele e fica completamente sob o efeito daquela droga, porque ele suga a droga misturada com o ectoplasma, que então fica acessível a ele no plano espiritual. Por isso a conduta dos médiuns de efeito físico precisa ser uma conduta muito séria para evitar que isso aconteça. E o médium de efeito físico, ele é facilmente identificável, porque ele doa muita energia para o ambiente. O médium de efeito físico no centro espírita fica uma sonolência, ele abre a boca sem parar, e isso dá um cansaço às vezes. Ele vai no hospital, por exemplo, que é um lugar que precisa de muita energia, ele se sente mal naquele ambiente, ele fica ruim, ele fica fraco. Ele é mais facilmente vampirizável, tanto para espíritos desencarnados quanto para encarnados, aquelas pessoas sugadoras de energia. Aliás, nós temos um vídeo aqui no canal sobre pessoas que sugam energia, né? E o médium de efeito físico tem grande facilidade de doar energia para estas pessoas que são sugadores de energia. Daí a importância da vigilância por parte do médium que tem essas características. E em uma casa que tem médium de efeito físico, é aquela casa que ocorre fenômenos físicos. Barulhos, aparições, vultos ou vozes. E isso só é possível acontecer porque tem ali alguém doando energia. Sem isto não seria possível isso acontecer. E a energia doada pelos médiuns de efeito físico é a matéria-prima, a base de todos os tratamentos espirituais. É através dessa energia que os espíritos atuam no plano físico. Quando você vê os tratamentos espirituais relacionados a pessoas doentes, encarnadas ou desencarnadas, a matéria-prima daquele tratamento é o ectoplasma. Então é uma mediunidade muito importante, muito utilizada nos centros espíritas, porque ela não serve apenas para o tratamento de espíritos encarnados, não, para os desencarnados também. Aqueles espíritos muito sofredores, muito ligados ao plano físico, embora estejam fora do corpo físico, eles não conseguem se libertar e permanecem muitas vezes doentes por conta da ignorância com relação à própria existência do mundo material.
Eles acreditavam que a morte seria o fim de tudo, então não se prepararam para ter uma vida boa. Fizeram escolhas a tudo que está relacionado apenas ao mundo material e são surpreendidos com a situação que a morte não existe, a pessoa continua viva. Estes espíritos que ficam muito ligados ao plano material, tentando viver as suas próprias vidas aqui, sem a possibilidade de que isso aconteça, para estes espíritos profundamente materializados, embora já não tenham um corpo físico, o ectoplasma é uma energia preponderante para ajudar esses espíritos, por conta da extrema materialidade contida em seus perispíritos. Aí os espíritos socorristas do plano espiritual usam o ectoplasma como meio de acessar esses espíritos. Isso normalmente acontece nas casas espíritas. Os espíritos são levados até os centros espíritas e lá nos laboratórios do plano espiritual, utilizando seu ectoplasma como meio, como veículo de composição de meios visuais, auditivos, medicamentos. Os espíritos desencarnados também podem ser socorridos através dessa energia. Por isso, você que é médium de efeito físico, procure um centro espírita, utilize esse dom em benefício das outras pessoas. Ele é muito importante. É uma oportunidade muito importante de servir, de ser aquela pessoa, a ponte entre a dimensão espiritual e a dimensão física que nós estamos aqui, temporariamente ligados a ela. Muito obrigado por você ter nos ouvido hoje. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado pela sua atenção.